venha receber agora o meu colega de palco, que vem da Paraíba, que fala sobre oratória, um gigante da comunicação brasileira, que tem andado por tantos palcos no Brasil. Fala com você, Júlio Campos. Não. Ainda tinha 4 minutos. A gente deixa mais tempo. Tá bom. Falar bem em público é um estado de espírito. Anota isso. E eu estou pegando essa fala porque o Luiz terminou falando sobre ativar o estado de espírito do outro. Então, se você puder anotar algo aqui hoje, desse nosso momento, anota que falar bem em público é um estado de espírito. Quem aqui sente desconforto, evita ou passa um grande perrengue quando o assunto é falar em público? Tenha vergonha não, pode levantar a mão aqui, só para eu entender o nosso público aqui. Júnior, é desconfortável para mim. Então todos os outros que estão aqui nessa plateia se sentem super bem. Se eu convidar para estar aqui agora, vem, dá um show, faz uma palestra espetacular aqui, aciona a emoção de todo mundo, não é isso? Quem não levantou a mão é isso, né? Está todo mundo preparado, está todo mundo pronto para encantar com sua voz, para encantar com sua performance. Eu entendo que sim, mas na verdade não. É que tem gente que até para dizer que tem medo de falar em público, tem dificuldade de assumir essa questão. Mas isso é uma situação que 90% de quem está aqui vai sentir. E aí eu diria que o desconfortável, mas controlável, 100%. Porque a gente nunca está 100% pronto emocionalmente para estar por aqui. Mas falar bem em público é, senhoras e senhores, um estado de espírito. E ocorre uma coisa muito interessante no falar em público, fazer um discurso persuasivo, por exemplo, porque falar em público nunca é sobre você. Falar em público é sobre o outro. E é por isso que 90% dos que estão aqui teriam dificuldades para estar nesse palco, porque você se preocupa com o outro. Você nunca se preocupa com você. Você se preocupa com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar de você. Você se preocupa se o outro vai fazer uma pergunta e você não vai saber responder. Você se preocupa em dizer uma frase errada e isso ser motivo de chacota. Você se preocupa em dar um branco e as pessoas rirem de você. No final é mais sobre o outro do que sobre você mesmo. E tá tudo bem, mas esses minutos que me restam aqui, e ó, gatilho, sempre que eu falar esses minutos que me restam aqui, e eu já tô terminando, aí vocês fazem assim, isso é para ajudar a minha autoestima, legal? Então, esses poucos minutos que me restam aqui, pois é, eu sinto muito, mas é essa a verdade. Eu vou falar sobre algo que vocês precisam compreender antes de tudo, que é o medo. O medo é um mecanismo de defesa. Você anotou que falar bem em público é um estado de espírito? Então anota que o medo é um mecanismo de defesa. É por conta do medo que você não coloca o dedo numa tomada para levar um choque. É por conta do medo que você não atravessa na frente de um carro quando ele está ali próximo de você. Então o medo é nosso amiguinho. É o medo que nos protege e garante que a nossa espécie ela possa evoluir. Então o medo nada mais é do que um mecanismo de defesa. Mas o que acontece? Nosso cérebro, minha gente, está muito preso ao que viviam os homens da caverna. O nosso cérebro está muito preso ao Homo sapiens, às experiências que ele viveu. Nós evoluímos como raça humana, mas o cérebro tem dificuldade de acompanhar essa relação. Se você puder anotar uma terceira coisa, anota que o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. É por isso que um pensamento traz várias sensações. É por isso que um pensamento desperta em nós vários sentimentos. Porque basta você pensar que o seu paquera, seu esposo ou sua esposa não está respondendo sua mensagem porque está online, mas não está respondendo. Basta você pensar que ele deve estar dando atenção para quem não deveria, que você vai sentir raiva. Por quê? Porque pensamento para o cérebro é uma realidade. E por que eu preciso dizer isso? Para nós entendermos a origem do medo. O Homo sapiens, lá no seu comecinho, ele sentia a necessidade de se proteger do que lhe oferecia perigo. Por isso que nós temos fração de segundos para definir se gosta, se confia ou não na outra pessoa. E como é que esse medo se manifesta? Glândulas suprarrenais, entende isso aqui comigo que vai virar o jogo na mente de vocês. Você tem um pensamento, o pensamento é, eu vou chegar no palco, vou falar, vai dar um branco e vão rir de mim. O cérebro entende que isso já está acontecendo e que isso pode significar o fim da tua vida. O que é que ele faz?
aciona glândulas suprarrenais. Glândulas suprarrenais vão liberar um hormônio chamado adrenalina. Essa adrenalina vai para dentro da corrente sanguínea. O teu coração vai acelerar porque precisa bombear mais sangue para o fluxo aumentar nas tuas correntes sanguíneas. Tua respiração vai ficar ofegante porque tu precisa ter velocidade. Tuas mãos vão começar a suar, tu vai sentir uma sensação de tremura, tua barriga vai parecer que tem uma borboleta por dentro dela, simplesmente porque tu pensou que poderia dar errado. E o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. E nessa hora você tem duas opções. Você enfrenta o perigo ou você foge. E o legal é que o cérebro entende. Se você entender, eu vou enfrentar o perigo, eu vou falar em público, eu vou fazer o meu discurso, você vai sentir uma dosagem de adrenalina maior nos braços e nas mãos. Que é quanto mais você pensa, eu vou encarar, mais as suas mãos suam. Porque o cérebro entendeu que aí precisa ter uma dosagem maior de adrenalina, que é para tu enfrentar o perigo. Só que esse perigo não é real, gente. Você morre de câncer, você morre de AVC, você morre de infarto, você morre de um monte de coisa, mas ninguém morre de falar em público. Nossa, era uma pessoa tão boa, bacana, legal, mas morreu. E morreu do quê? Causa morte, fala em público. Ninguém morre, gente, de falar em público. Mas o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. E aí, com todas essas sensações percorrendo o nosso corpo, com todas essas sensações tomando conta do sistema nervoso, é óbvio que você vai sentir uma dificuldade tremenda para desenvolver um bom discurso, para desenvolver uma fala em público. E aí eu preciso te dizer que, conhecendo de onde vem esse medo, nós precisamos entender causas. E de maneira muito prática, falta de domínio sobre o assunto. Às vezes você é chamado para falar sobre um assunto que você não está muito por dentro. É natural que você sinta medo. Como é que a gente resolve isso? Se eu tenho 1 hora para falar, eu me preparo 2 horas. Se eu tenho um discurso para fazer de 1 minuto, eu preparo 5 minutos. Conteúdo suficiente para 5 minutos. E o melhor daqui, prefeito Flaviano Lisboa, é que se eu não souber responder uma pergunta da plateia, se vocês me questionarem algo e eu não tiver capacidade suficiente para responder, tá tudo bem. Alguém vai me matar porque eu não estou conseguindo responder? A gente precisa conviver com isso. Quando a gente aprende a tratar isso com naturalidade, a gente tende um pouco a ficar mais seguro e confiante. Porque é só você me perguntar e eu falar, ó, você vai me desculpar. Essa resposta eu não tenho agora, mas você me instigou. Você me levou a pensar sobre uma outra ótica que eu ainda não tinha pensado. Prometo a você que no próximo encontro eu vou falar. Sabe o que acontece com a maioria dos vereadores e vereadoras nas tribunas das casas, por aí afora? É que querem fazer um show, um espetáculo na sua oratória e às vezes não estão preparados. E poderia se preparar, mas se você não se preparou para aquele embate, se prepara para o próximo. Ninguém vai morrer porque deixa de responder alguma coisa ou porque deixa de trazer uma informação que naquele momento seria interessante. Tenha calma, você não é um dicionário, você não é uma enciclopédia. Tá tudo bem encarar isso, mas se eu posso te ajudar, se prepara para o que você vai falar. Uma outra causa do medo geralmente é falta de prática, falta de habilidade. Você não tem essa prática na sua vida, então você vai se sentir desconfortável. Tem professor na sala de aula que é um show. Quando esse professor pega o microfone e vai para um palco, ele se banana todo, se enrola todo. Por quê? Porque aquele não é o ambiente dele. E está tudo bem isso. Com o tempo você vai ficar bom naquilo que você está disposto a ficar bom. Então nós temos 2 causas aqui, eu traria uma terceira, que é traumas do passado. Aí, gente, isso aqui é muito sério. Traumas do passado bloqueiam muitas pessoas de ter a possibilidade de fazer um bom discurso, Elcinho. Experiências que foram vividas no passado podem fazer com que hoje você sinta dificuldade em falar em palco. Mas deixa eu ir mais além, mais profunda ainda. Às vezes o problema nem foi com você. Às vezes o problema foi com os seus pais. Talvez a sua mãe ou seu pai tenha vindo de uma gestação que não foi desejada. Então seu pai ou sua mãe nasceu com sentimento de rejeição. E passou a vida toda lutando para não ser rejeitado. E passou a vida toda lutando para não ser rejeitada. Não cuidou desse trauma. Está lá no ovário. Está lá no esperma. Aí você nasceu filho de uma pessoa que passou a vida toda se sentindo rejeitada. Adivinha o que vai acontecer com você? Medo de ser rejeitado. Medo de ser rejeitada. Então você não vem para o palco nem faz um discurso persuasivo porque você tem medo das pessoas rejeitar você. E isso está lá no seu subconsciente.
Mas isso é tratável, dá para trabalhar isso também. Dá para desbloquear, se libertar e viver a alegria e a coisa boa que é poder transmitir conhecimento, poder transmitir uma ideia. Vê se não fosse essa galera nesse palco aqui hoje, o quanto nós íamos deixar de ter informação. Agora pensa, amanhã pode ser eu nesse palco. Amanhã vai ser eu compartilhando conhecimento. E o mais importante ainda, gente, é que no segmento que nós estamos aqui na política, a gente precisa muito dominar essa coisa boa que é a oratória. Que por muito tempo se falava sobre arte, por muito tempo se falava sobre talento. Até que eis que nasce um cara na Grécia chamado Aristóteles. E Aristóteles disse, para, isso não tem a ver com talento, isso não tem a ver com dom, isso tem a ver com ciência. Foi quando a oratória deixou de ser apenas arte e passou a virar uma ciência. E toda ciência é estudada, sim ou não? Então qualquer um de nós poderemos desenvolver nossa habilidade de falar em palco. Porque a oratória é uma ciência. Ela não é um dom, ela não é um talento. Mas você vai conhecer a história de Cícero. Cícero é um dos caras que Aristóteles foi entender. Cícero é um grande orador. Já ali de nascença, ele já tem essa habilidade inata. Aí você vai dizer, tá vendo aí, Júnior, que quando a gente nasce para falar bem, a gente já nasce desde cedo? Pois é, mas aí eu convido você a conhecer Demóstenes. Demóstenes é uma figura em Roma, o cara tem tudo para dar errado na vida, mais ainda para falar em público. O cara é gago, tem uma voz pequena, tem cacuete, o cara é todo defeituoso para isso. Mas ele entendeu que oratória não é sobre arte, sobre dom, sobre talento, é sobre uma ciência que pode ser estudada e uma habilidade desenvolvida. Aí você precisa ler sobre Cícero e você precisa ler sobre Demóstenes, para você entender que um vem com essa habilidade e o outro desenvolve ao longo da sua vida essa habilidade. Agora, dentro da construção desse discurso persuasivo, primeiro, vai entender o Edson Patos e o Logos, Luiz Henrique trouxe isso aqui. Depois vai entender que muitas vezes o que você não está conseguindo desenvolver na sua fala é por conta das emoções, e vai ser sempre sobre isso, porque falar bem público é um estado de espírito, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar a melhorar essa nossa desenvoltura. A primeira delas, Luiz Henrique falou também, postura. Então eu vou pedir que todos vocês sentem na cadeira que está, mas senta direito. Toca nele aí, ó. Pede para ele sentar. Aê, garoto. É isso mesmo. É sobre isso. A gente está aqui também para aprender na prática, né? Temos 7 minutos e 30. Coluna reta. Coluna reta, todo mundo. Ajeita a tua coluna. Coluna reta. Alinha a tua coluna. Descruza as pernas. Não foi com você, mas se quiser descruzar, pode também. Descruza essas pernas, alinha a tua coluna. Agora coloca a mão na tua barriga. Infla ela, puxando o ar pelo nariz. Veja a dificuldade. A maioria está trazendo o ar para cá. E precisa trazer para a barriga. Mas está tudo bem, porque é aqui onde está o nosso diafragma, tá? Segurou, eu estou segurando. Vocês seguraram? Soltaram, não foi? Eu não disse que era para soltar. Pode soltar agora, ó. Gente, respiração consciente. Anotaram isso aí? Respiração consciente vai equilibrar o emocional de vocês. Você consegue parar o coração? Não, você não consegue parar o seu coração, mas você consegue parar a respiração. E quando o nosso cérebro descobre que nós estamos em perigo, Simone, a nossa respiração, ela faz isso aqui, ó. Porque você está em perigo, você tem que correr, eu tenho que lutar. Aí você conscientemente fala, eu não estou em perigo. É só um discurso que eu tenho para fazer. Aí você vai lá e começa a controlar a tua respiração, porque isso aí você tem controle. Você vai controlando. Aí o cérebro pensa, ué, mas essa pessoa não estava em perigo? Como é que ela está ficando tão calma? Aí vai reduzindo a tua adrenalina, que tu não está... Você está alimentando essa adrenalina com seus pensamentos, com as suas sensações. Controla a tua respiração, que tu controla as batidas do teu coração. Controla a respiração, que tu controla toda a tua parte fisiológica, porque ela é a única coisa que você tem controle. E aí o estoicismo vai dizer que se concentra naquilo que você controla e não no que você não tem controle. Respiração. Depois, para finalizar, autenticidade, gente. Sabe qual que é o grande problema de quem quer fazer um discurso persuasivo?
é fugir da sua originalidade. Se você é engraçado, faz um discurso engraçado. Se você é engraçado, grava vídeos engraçados para a internet. Mas se você não é, não faz não, que é feio. Pior coisa que tem é um político que não é engraçado gravando vídeos tentando ser engraçado. Vocês conhecem a piada do pinto? Vocês não conhecem? Pio. Sem graça. Mas é o que muitos estão tentando fazer, senhores assessores. Não forcem a barra. Se o político de vocês não é engraçado, trabalha com o que ele tem e vai só aperfeiçoando. Eu achei bacana quando o Luiz falou sobre colocar tempero. Porque ninguém inventa o feijão, gente. A gente coloca tempero nele. Ninguém inventa o arroz, a gente só coloca o tempero nele. Ninguém inventa uma pessoa. A oratória é só para trabalhar o tempero. A pessoa já é. A gente só trabalha. É uma roupa bonita que a gente veste em alguém que já existe. A autenticidade, minha gente, essa é uma das maiores técnicas que a gente pode desenvolver na oratória. E eu espero muito que a gente possa trabalhar essa coisa boa que é ser autêntico, que é ser a gente mesmo, falar do nosso jeito. Eu atendo um cliente que no começo eu tinha dificuldade porque ele gravava vídeo de óculos escuros. Eu tinha dificuldade, eu tiro esse óculos. Depois, sabe o que eu entendi? É marca. As pessoas já entenderam que ele, sempre que está na luz, ele está de óculos escuros. E aí, já foi. É sobre isso. Nós precisamos entender que existem regras, nós precisamos entender que existe um manual da boa fala em público, mas precisamos entender, acima de tudo, respeita a originalidade, respeite a naturalidade, respeite a autenticidade do seu cliente, porque senão você vai transformar ele numa pessoa que ele não é. E talvez você tenha muito engajamento, porque as coisas ridículas também engajam nas redes sociais, se vocês não sabem. As coisas ridículas geram muito engajamento nas redes sociais, mas às vezes o engajamento não traz voto. E gente, na política nós só sobrevivemos com uma coisa: voto. Ou dá voto, ou não nos serve. Mas é que dá muita audiência, as pessoas começam a seguir. Você vai ser candidato a presidente da República, filho? Não, então você não precisa do Brasil todo te seguindo, você só precisa das pessoas do teu município. Ah, mas é a deputada, então é do teu estado. Você sabia que você não pode receber votos de pessoas que moram no Ceará e tem domicílio eleitoral lá? Então relaxa. Foca só de onde pode vir o que você precisa, que é o voto. Falar bem público é um estado de... Todo mundo junto no 1, no 2 e no 3. 1, 2, 3. Falar em público é um estado... Aí ensaiamos. Agora vamos para valer. Todo mundo com a coluna direitinha? Está todo mundo ajeitado? No 1, no 2 e no 3, falar bem em público é um estado. Cuida do teu estado de espírito e dá o show que você é capaz de dar, tá bom? Deus abençoe grandemente. Deus lhe pague pela atenção. Sucesso na trajetória. Meu Instagram, meu WhatsApp. E quero muito poder conversar, sentar, trocar ideias e poder colaborar no seu projeto.